Mercado de pilotos passou uns dias quietinho na MotoGP, mas decidiu esquentar nessa quarta-feira. Foram 2 anúncios. Desnecessário, né? Porque com tanto tempo parado podia fazer um de cada vez, mas tudo bem. Primeiro a gente teve a Tech 3 confirmando o acerto com o Luca Marini. Poucas horas depois foi a vez da VR46 anunciar a contratação do Firmin Aldiger. No caso do Aldiger a gente sabe que é um contrato de 2 anos. No caso do Marini, eles não colocaram exatamente o número, né, a duração ali. Mas também deve ser um vínculo até 2028, que é o que tem sido ali praxe no mercado, salvo algumas exceções, né, como é o caso do Pecco Bagnaia, que tem um contrato que vai até 2030. Mas são 2 anúncios que não pegam ninguém de surpresa, como basicamente todos os outros que a gente teve até aqui, né? Os rumores começaram ainda no início do ano e as coisas foram se confirmando pouco a pouco. O caso do Marini veio mais tarde, né? É uma história que não aconteceu lá no início do ano, que foi tomando corpo, especialmente nas últimas semanas, mas também já estava ali como certo, né? Na passagem da MotoGP por Silverstone, o Marini já tinha dito que tinha definido o futuro dele, que já estava tudo certo, que talvez o anúncio acontecesse naquele fim de semana. Não aconteceu, foi só agora, mas a gente já sabia que as coisas estavam se encaminhando dessa forma. Eu tinha pensado em fazer 2 vídeos, mas achei melhor juntar tudo num só, mas eu vou seguir a ordem dos anúncios, então eu vou começar falando pelo caso do Luca Marini. Eu acho que é uma boa escolha para KTM. Muita gente fala, mas o Marini não vence corrida. Verdade, né? O Marini precisa dar ali aquele passinho final. Mas o Marini é um piloto que ele tem uma particularidade. Primeiro que ele é um cara que não cai. Em 3 anos de Honda, né, nas quase 3 temporadas que ele tem, vai chegar ao fim nesse ano, mas nessas 3 temporadas foram 13 tombos. O Mir tem mais do que isso no ano. Então ele é um cara de muito poucas quedas, ele é um cara que tá sempre ali, que é consistente. Ele é o único piloto nesse ano, por exemplo, que conseguiu pontuar em todos os GPs. Depois do anúncio, a Honda fez uma postagem em redes sociais e ela, agradecendo, né, o trabalho do Marini, reconhecendo a contribuição dele com o desenvolvimento da RC213V. E aí ela coloca que ele é o rei da consistência, porque ele é esse cara, ele tá sempre ali de pé. Então pode ser que ele não consiga ter resultados muito expressivos, mas ele é um cara que entrega o que dá para fazer, né? Ele faz ali, digamos que um feijão com arroz muito do bem feito. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que a importância do Marini para a Tech 3 nesse momento é outra. No caso não é nem para a Tech 3, é mais para a KTM como um todo. A KTM, futebol não é a minha especialidade, mas se eu tivesse que fazer um paralelo, eu diria que a KTM é aquele time que fica ali na área o tempo todo tentando atacar, mas não chuta pro gol. No caso da KTM, é isso. Ela tá sempre ali, ela aparece de vez em quando, ela é uma protagonista, ela não é uma equipe que ninguém nota, não é uma equipe que passa despercebida na MotoGP, mas ela também não é aquela equipe que enche os olhos, né? Ela é uma equipe que é muito dependente do Pedro Acosta, que é o único cara que consegue resultados com a RC16 nos últimos anos, mas ela é uma equipe que a gente sabe que pode fazer mais. Só que tem alguma coisa barrando ali, tem alguma coisa travando. A gente sabe que ela tem uma equipe de desenvolvimento boa, porque ela tem o Dani Pedrosa e ela tem o Pol Espargaró também. O Pol, cada vez que ele volta à ativa, a gente percebe, caramba, esse cara ainda tem ritmo para ser competitivo, para ser do grid titular, e não tá lá por um acaso. Mas eles têm uma boa equipe de bastidores, mas acho que o Luca pode ser um ponto para reforçar isso. A grande qualidade do Marini sempre teve nos bastidores, sempre teve no feedback que ele é capaz de dar para a equipe, sempre teve no trato dele com os engenheiros. Uma coisa que me chama muito atenção, quando ele foi para a Honda, o Luca é um cara poliglota, ele fala vários idiomas, mas quando ele foi para a Honda, ele foi estudar japonês, porque ele entendia que se ele falasse com os engenheiros na mesma língua, a comunicação seria mais fácil, ele conseguiria passar para eles de uma maneira melhor aquilo que precisava da moto. Então até esse cuidado ele tem. O Luca é um cara extremamente inteligente, ele já falou que se ele não fosse piloto ele seria astrofísico, então ele é um cara que tem um conhecimento particular. Então talvez o cérebro dele seja muito mais útil para a KTM nesse momento do que qualquer coisa que ele possa fazer na pista. Não exatamente qualquer coisa que ele possa fazer na pista. É claro que o que ele fizer na pista vai estar relacionado ao desenvolvimento da moto, mas muito mais do que entregar um resultado expressivo, talvez a contribuição dele com o desenvolvimento da moto seja muito mais útil.
Ele é um cara que passou por Ducati, porque ele correu com o equipamento de Bolonha nos anos em que ele esteve na VR46, e agora ele vem de uma passagem pela Honda, que é a marca mais vitoriosa da história, que tem uma estrutura diferente, né? A maior fábrica de motos do mundo tem ali um conhecimento, um know-how, uma maneira de trabalhar. Muito embora a forma japonesa de fazer as coisas tenha ficado para trás nos últimos anos, né? Superada ali pelo modo europeu, ele vai trazer uma maneira diferente ali, uma visão diferente. E eu acho que isso pode contribuir muito com a KTM. É uma Honda que trabalhou agora com o Romano Besiano, então que é um cara que veio da Aprilia. Então acho que o conhecimento que o Luca tem a agregar, especialmente para a KTM, pode ajudar. A Tech 3 ainda não fechou a equipe, falta um piloto, mas a gente já sabia como as coisas aconteceriam, porque o Enea Bastianini já foi anunciado pela Trackhouse, então pelo menos uma vaga eles teriam que ocupar, mas a gente também acho que já dá para dar como certo, de maneira bem tranquila, que o Viñales não vai continuar, né? O Viñales, além de fazer um ano muito ruim, também pudera, ele mal tá na pista por conta da lesão que sofreu, mas além dele ter essa dificuldade de performance na temporada, o relacionamento degringolou de vez no momento em que ele acusou a KTM de ter dado a ele um contrato que ele assinou e depois a KTM voltou atrás. Então o climão ali não estava muito bem, não estava muito tranquilo. O Gunther Steiner, que é o chefe da Tech 3, né, que lidera ali o consórcio que comprou a Tech 3 das mãos do Hervé Poncharal, ele tem falado muito tranquilamente, né, de que não tá feliz com essa relação, que entende a situação do Viñales, que nunca tinha passado por uma coisa dessa, mas que achava que o Viñales tinha cometido um erro na maneira como ele lidou com o problema. Então acho que é muito tranquilo dizer que o fim da linha vem aí. A gente sabe que a outra vaga tá numa disputa entre Senna Agios e Manu Gonzalez, e de acordo com a imprensa internacional, foi o australiano quem venceu essa disputa. O que não vai surpreender ninguém, né? Porque o Manu Gonzalez tem perdido seguidamente essas oportunidades de avançar para a classe rainha. Mas a Tech 3 vai formar uma equipe interessante. Talvez não seja a equipe mais brilhante, mas eu acho que, aliás, entretanto, o quarteto KTM como um todo, né, Alex Marques, Fábio Di Giannantonio, aí o Luca Marini, e na eventualidade de ser o Senna Agios, eu acho que eles não têm um piloto que seja assim um grande talento chamativo, eles não têm um piloto que seja, né, no nível talvez de encantamento que Pedro Acosta tenha, mas eu acho que vai formar uma equipe eficiente, uma equipe trabalhadora, uma equipe que pode entregar o resultado. Acho que a KTM, dependente de um único piloto, perdeu muitas oportunidades nos últimos anos. Então, se ela conseguir ter pelo menos ali 3 entregando o resultado, aí a coisa começa a fluir melhor para ela. No lado da VR46, a gente também não tem surpresa nenhuma. Por quê? Fermin Aldeguer subiu para a MotoGP no ano passado e o contrato dele era um contrato de 4 anos. Era um contrato de 2 com a possibilidade de ser renovado por mais 2. A renovação foi anunciada nessa quarta-feira também, porque a Ducati também soltou um comunicado avisando que o vínculo do Fermin com a fábrica estava renovado. Então, no total, formam aí esses 4 anos do primeiro acordo dele. Não pega ninguém de surpresa, porque o próprio Aldeguer já tinha falado sobre isso, ele já tinha falado sobre a possibilidade de trabalhar com o Valentino Rossi, já tinha mencionado que estava, né, com essa expectativa, que já tinham falado para ele sobre o quanto ele poderia ou não contar com o Valentino, né, o acesso que ele teria ao Valentino e tudo mais. Então, a gente já tinha essa certeza. Além disso, se ele é um piloto contratado pela Ducati, a Ducati de fábrica já fechou a equipe, e a Gresini também, só sobrava a VR46. Como ele é um piloto oficial, é natural que ele vá para a equipe que é considerada prioritária, né, nessa estrutura da Ducati. Muito embora a Gresini tenha todos os méritos do mundo para ser essa equipe prioritária, não é essa a situação. A Ducati fez uma escolha de colocar a VR46 como a primeira da fila, então é natural que seja para lá que vá o piloto que tem esse contrato de fábrica. Com essa renovação de contrato, o Fermin está garantido que ele vai ter uma moto oficial no próximo ano. É difícil não colocar como moto do ano, né? Mas no ano que vem vai ser tudo moto do ano, porque são todas as motos de 850 cilindradas, então a gente não vai ter esses protótipos atuais, os 1000 atuais, mas ele vai ter esse desenvolvimento mais bem cuidado, como é a situação hoje do Alex Marques e do próprio Fábio Di Giannantonio. É um passo à frente na carreira do Fermin. Teve uma declaração do Claudio Domenicali, que é o CEO da Ducati, né, da Ducati como um todo, não só da divisão de corridas, e ele coloca que o Fermin, ele é o planejamento de futuro da Ducati, né, ele é aquilo que a Ducati acredita para o futuro, que é investir num jovem piloto, e aí
desenvolvê-lo, né, transformar num piloto ponteiro. A Ducati fez isso, por exemplo, com o próprio Pecco. Ela meio que esse ano ficou ali aquém, né, na equipe de fábrica, porque ela tem o Marc Marques, que não é uma cria dela, e agora ela leva o Pedro Acosta, que também não é uma cria dela. Então ela tem essa tradição. E o Aldegger entra nessa posição. Ele tem só 21 anos, ainda tem uma estrada longa, né, na MotoGP, mas ele também é um cara que mostrou o talento dele, já conquistou vitória, tá sofrendo aí com lesão, né, ele teve um ano um pouco tumultuado por conta de ferimentos que sofreu em acidentes, mas de qualquer forma, ele é um cara que já se mostrou muito competitivo. Perdeu a disputa para o Pedro Acosta, né, não conseguiu chegar à equipe de fábrica. Ele mesmo diz que entende que era uma situação natural, porque a equipe tem que buscar aquele que ele entende ser o piloto mais competitivo. E no caso, no momento atual, o Acosta era o piloto mais competitivo, ainda que o Firmin já tenha vitórias e o Acosta não. Acho que se a condição do Aldegger fosse outra, se ele estivesse em plena forma ao longo de todo o ano, talvez o desfecho tivesse sido diferente, talvez ele tivesse tido mais oportunidade de pelo menos sonhar com essa equipe de fábrica. Mas isso não aconteceu em nenhum momento, né? Desde o início do ano já se falava no acerto da Ducati com o Acosta, então as coisas correram efetivamente dessa forma. A Ducati também deixou um agradecimento para a Gresini por ter feito, né, esse trabalho, por ter desenvolvido o Aldegger nesse começo. E aí, com esse anúncio, falta apenas uma das 6 vagas da Ducati para ser definidas, né? Porque a gente já tem Marc Marques e Pedro Acosta na equipe oficial, Daniel Gado e Joan Mir na Gresini, e vai faltar o companheiro do Aldegger na VR46. Eu acho que todo mundo já sabe quem vai ser esse companheiro de equipe, né? Todo mundo imagina que seja o Nicolo Bulega, mas a gente teve em alguns momentos ali da temporada, mais especificamente em um momento, quando o próprio Valentino Rossi nomeou 4 pilotos que eram os candidatos para essa vaga. Ele nomeou o Luca Marini, que não vai ser, porque vai correr com a Tech 3. Ele nomeou também o Celestino Vietti, que também não vai ser, porque também nessa quarta-feira ele foi confirmado na Aspar para a Moto2 no ano que vem, então ele não vai subir de categoria. E aí as outras opções eram o Bulega e o Franco Morbidelli. Não acho que o Morbidelli tenha condição de vencer essa disputa, porque o Morbidelli, de novo, não faz um bom ano. Muito pelo contrário, é um ano bastante ruim da parte do ítalo brasileiro. Então, sobra o Nicolo Bulega. A expectativa é de que esse anúncio também não demore muito mais a acontecer, que ele também faça essa transição, né, do Mundial do Superbike para a MotoGP, como está acontecendo nessa temporada com o Toprak Razgatlioglu, mas em relação ao Toprak ele leva uma vantagem porque ele está trabalhando no desenvolvimento dessa Ducati de 850 cilindradas, então ele vai chegar com um pouquinho mais aí de experiência de MotoGP, com um pouco mais de conhecimento da categoria, ou pelo menos do protótipo. Tem essa diferença importante, mas, de novo, é sempre uma transição difícil, né, porque tudo ali é muito diferente. O pneu não vai ser tão diferente, porque vai ser Pirelli, da mesma forma como é no Mundial do Superbike, mas, de qualquer forma, é uma categoria diferente. Veremos quando esse anúncio vai sair. Mas, nessa quarta-feira, o que a gente teve foi isso. Marini na Tech 3, Aldegger na VR46, e aí o caso do Vietti, que vai ficar na Moto2 para correr com a Aspar. Bons anúncios, boas escolhas, e acho que se não formam times estrelados, especialmente no caso ali da KTM, formam times eficientes. Vamos ver se os resultados vão corresponder a essa expectativa, mas pelo menos na frieza dos números ou no papel, é o que tudo indica. Me conta aí, você gostou da opção da Tech 3? E você gostou da opção da VR46? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!